Babado, confusão e gritaria no Vaticano. Bora falar sobre Conclave? Fala você, como é que tá? Já assistiu Conclave? Não assistiu, mas quer saber um pouquinho ainda pra ver se vale a pena mesmo? Então esse vídeo aqui é pra vocês, pessoas que assistiram, vocês pessoas que não assistiram. Confira esse vídeo completo aqui, com spoilers e sem spoilers, tá certo? Vai funcionar assim. A primeira parte nós vamos fazer alguns comentários, algumas críticas. Vamos trazer um pouco de uma forma geral sobre o que fala esse filme. E na segunda parte, nós vamos falar realmente sobre a história, trazer com spoilers, teorias e explicações, certo? Vamos nessa. Conclave é um filme que mistura thriller com investigação, terror psicológico e drama. Ele é o vencedor do Globo de Ouro de 2025 na categoria Roteiro. É baseado em um romance de mesmo nome escrito por Robert Harris e lançado em 2016. Como o título já antecipa, o longa mostra o que a imprensa não tem acesso durante esse evento importante da Igreja Católica. Caso você não saiba, um conclave é nada mais do que a reunião de vários bispos e arcebispos para a escolha de um novo Papa. Nós tivemos um conclave recentemente que foi para a escolha do Papa Francisco, um Papa americano. E sempre que ocorre a necessidade de escolher um novo pontífice, seja por morte ou por desistência, como foi no caso do Papa Francisco, ele foi eleito logo após a renúncia do Papa anterior, que foi o Papa Bento XVI. Então o conclave nada mais é do que isso, e o filme trata justamente dessa eleição. Durante o conclave, as cédulas são queimadas a cada votação, e sai uma fumaça preta que indica que nenhum Papa foi escolhido e a fumaça branca sinalizando a eleição do novo Papa. E após aceitar o cargo, o eleito é apresentado aos fiéis com a frase Habemus Papa. Antes de tudo, vale também mencionar que Conclave não é uma história real. No longa, nós acompanhamos a escolha de um novo Papa, como nós já falamos, que é um dos eventos mais secretos do mundo. Após a morte inesperada do atual pontífice, o cardeal Lomeli, vivido por Ralph Fiennes, é designado para conduzir o conclave no Vaticano. Durante a reunião, marcada por interesses diversos entre os líderes católicos, Lomeli descobre uma conspiração e um segredo do falecido Papa que podem abalar os alicerces da Igreja, em meio a reviravoltas que colocam a fé e a instituição em risco. E, como já foi mencionado, mesmo que o filme use fatos, como a organização geral da eleição e o uso da fumaça para comunicar a escolha ou não de um novo pontífice, trata-se sim de uma história ficcional. Os temas tratados são polêmicos e acredito que o público católico pode ficar incomodado com algumas abordagens. Mas de uma forma geral, o conclave deve agradar quem gosta de mistérios e reviravoltas. Sem comparar com outras obras, mas imagine assistir a conspiração administrativa em um ambiente cheio de homens com aparente reputação intocável. Adicione a isto um clima de tensão, medo, não saber em quem confiar, nem muito menos em quem acreditar, mas já notando que tem muito espinho entre flores. Esse é o ambiente do longa. E para coroar a história, a parte técnica deste filme é sem adjetivos de tão boa que é. A fotografia, a trilha sonora, a mixagem de som são de uma forma geral pontos positivos que devem ser lembrados na rodada de premiações dos próximos meses. A prova disso já está a indicação de conclave para algumas categorias técnicas do Oscar. Ele é um tipo de filme que, se você puder, assista no cinema. O áudio está muito bem feito. É como se estivéssemos lá no Vaticano acompanhando as reuniões. É possível ver a respiração que mostra o peso e a idade dos bispos reunidos, a carga que aquelas posições e o conhecimento sobre certos segredos entregam. Sem contar que as atuações também valem ser mencionadas, e são todos muito bem. E, é claro, precisamos fazer um aceno a Ralph Fiennes, que também é aquele que fez o Menu. Temos críticas sobre esse filme lá no site. Eu pude sentir o peso que caía sobre os ombros dele, né, pela interpretação que ele conseguiu fazer. Não só a sobrecarga, mas também as incertezas, as dúvidas, o medo de seguir com determinados questionamentos e sem entender se devia ou não seguir por alguns caminhos. Outra coisa que devemos ressaltar é que esse filme sai do tradicional e por isso encontramos inovação. A minha maior experiência com filmes desse gênero, que falassem sobre a Igreja Católica ou sobre segredos, ou até mesmo corrupções dentro da instituição, foi O Crime do Padre Amado. Esse é um longa que é baseado no romance de Eça de Queiroz, do mesmo nome, que trata a história de um padre que tem uma vida um pouco duvidosa de acordo com a escolha que ele teve para a ocupação eclesiástica que tem. Então, já tendo essa base do meu histórico sobre esse tipo de história, fiquei um pouco receosa sobre o que Conclave iria trazer e se seria realmente algo inovador, interessante, até mesmo disruptivo. E
E realmente o filme superou as minhas expectativas positivamente, me surpreendendo em momentos que eu já não imaginava mais que poderia ter algum tipo de surpresa. De uma maneira elegante, o filme vai por outros caminhos, sem negar as maiores feridas da igreja, mas mostrando uma outra maneira de se discutir diante dessa ótica religiosa. Além disso, nos faz analisar guerra de poder, influência e outros problemas que são muito mais terrenos do que divinos. Embora seja uma trama que confronte muito mais o indivíduo católico, qualquer pessoa imersa em um grupo religioso com camadas hierárquicas, com um mínimo de senso crítico, vai se sentir incomodado. Esse incômodo é gerado não por uma relação direta com a Igreja Católica, mas pela maneira que homens colocam acima do que deveria ser divino e prioritário de seus próprios desejos, ultrapassando assim os valores que prometeram proteger. Essa é a nossa análise geral sobre Conclave. Agora é a hora que nós vamos falar sobre a trama em si. Ou seja, vamos para o território dos spoilers. Você já foi avisado, se você continuar aqui é por sua conta em risco, tá certo? Vamos nessa. E se você não assistiu ainda, deixa aqui nos comentários as suas expectativas. Também não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque a gente conta com a sua força, tá certo? Esse é um acordo entre a gente. Vamos lá para esse final explicado e algumas teorias sobre o filme. Há pelo menos 3 grandes mistérios desenvolvidos. O arco dos bispos Tremblay e Adayemi, além do final envolvendo o bispo Benítez. O desenrolar do filme é uma verdadeira investigação e a todo momento algo surge ou é desvendado. E quando você pensa que está tudo em paz, aparece literalmente uma bomba. Sendo assim, vamos agora desenvolver um pouco dos detalhes que aparecem no filme. E a gente vai pela ordem que eles surgem. Primeiro vamos falar sobre o bispo Tremblay. Logo no começo do longa, conhecemos ele e descobrimos que foi o último a ter contato com o Papa Bruno Novelli. Futuramente, isso se torna algo importante para o destino da candidatura do bispo. Durante a documentação das primeiras horas após a morte do Papa, o arcebispo Wozniak se mostra incomodado com as falas referentes a Tremblay. Isso ficou por alto, até o momento em que o conclave começa a ser organizado. Antes do fechar das portas para o isolamento dos oficiais participantes da eleição de um novo Papa, Wozniak procura o decano Lawrence e fala sobre o que incomodava. Mencionando a última conversa do pontífice, ele sabia que Tremblay não poderia estar presente no conclave, pois já deveria ter se retirado do cargo de bispo devido a alguma irregularidade. Ele não revela o motivo, até porque ele não sabia, mas ele sabia que algo de errado não estava certo. Em resumo, Tremblay era corrupto. Ele cometeu simonia. Simonia nada mais é do que a venda de bens espirituais, como as indulgências. Você já deve ter ouvido falar nesse termo na escola, estudando história. A venda de pedaços do céu, de lotes, é como se a pessoa pudesse escolher e comprar a sua casa no céu, a sua morada. Era mais ou menos isso que Tremblay fazia. O cardeal havia sido investigado sobre isso pelo próprio Papa. E mais tarde foi descoberto que ele foi responsável por sabotar o bispo Adayemi. E por falar em Adayemi, qual foi o pecado dele? Agora que ficou mais claro quais foram os erros de Tremblay, chegamos a Adayemi. Este cardeal tratou mal uma freira, que foi uma das poucas a aparecer em destaque durante o filme. Lógico que o pecado dele não foi esse, especialmente pelo tratamento que toda a corte papal dá às freiras. Logo após a situação constrangedora, o decano foi investigar mais uma história. Por meio de confissão, Shanumi conta a Lawrence que após um relacionamento com Adayemi, eles tiveram um filho. A criança foi, entre aspas, assistida pelo bispo ao ser colocado em um lar cristão. O bispo, além de ter se relacionado com a mulher no passado, teve um filho com ela, sem contar que há uma grande diferença de idade entre eles. Quando o caso aconteceu, ela tinha 16 anos e ele mais de 30. Sendo assim, ele não poderia ser escolhido como um novo papa e precisou meio que não oficialmente se retirar da disputa. Agora que a gente já entendeu os principais segredos da trama até chegar no final do filme, vamos à principal bomba, que é o caso do bispo Benítez. O maior escândalo se mantém como segredo e choca a todos. Acredito que a maioria do público esperava uma outra resolução, principalmente envolvendo tramas sobre escândalos sexuais e questionamentos morais, mas uma história que envolvesse questões de gênero com certeza foi uma grande surpresa. Lembra do que eu comentei anteriormente sobre a minha relação com filmes do tipo e citei O Crime do Padre Amado? Era nisso aí que eu estava achando que fosse caminhar. Quando rolou a história do bispo Adayemi, eu pensei, pronto, temos aí. Ok, eles foram elegantes, mas mantemos aqui a minha expectativa. De uma forma diferente, porque eles finalizaram de uma forma que eu não estava imaginando.
Só que aí foi eita atrás de eita. Após diversas tentativas de votação, o embate de discursos entre os bispos Tedesco e Benítez levaram a uma escolha inesperada. O bispo Benítez acabou vencendo e foi eleito novo papa, como eu já comentei. Mas desde que ele apareceu no filme, esse personagem carregava um mistério. Ele foi consagrado a parte do corpo papal em segredo. Ninguém conhecia ele. E para deixar tudo ainda mais misterioso, ele vivia em missão em Cabul, capital do Afeganistão. E além de tudo é mexicano. Foi como um combo de cotas de minorias que estarreceu toda a Cúria. Cúria, caso você não saiba, se refere à corte papal, aquele grupo de bispos que estava preparado para o conclave. Mas além disso, sabíamos desde o princípio que Benítez carregava alguma questão de saúde, pois essa questão é citada em vários momentos. Também sabemos que ele tinha o desejo de abdicar dos títulos da igreja justamente por alguma enfermidade. No final, junto com o decano, nós descobrimos que não se tratava de uma enfermidade, mas sim de uma condição. Benítez era intersexo. Ele cresceu como menino e na juventude não foi possível notar nada diferente disso. Porém, durante problemas com o apêndice, ele descobriu que tinha órgãos femininos. O Papa sabia. Benítez tentou fazer a retirada desses órgãos, mas desistiu porque entendeu que Deus o concebeu assim. Para não ir contra a igreja, decidiu então deixar o cargo eclesiástico. Porém, o pontífice não concordou e fez mudar de ideia. E então chegamos ao final do filme, onde foi eleito um papa intersexo. Porém, poucas pessoas sabiam desse segredo. O próprio papa, o decano Lawrence, aquele outro bispo que o ajudou durante essa investigação, e nós. O restante, ali naquele universo, não faz ideia do que está se passando. Agora vamos falar sobre teorias. Há muito mais do que o que a gente viu. E olha que o que a gente viu já foi intenso demais. Mas eu vi no Reddit 2 teorias que me chamaram a atenção e com isso também consegui criar uma teoria para esse filme. Vamos lá também destrinchar um pouquinho sobre isso. Se você tiver alguma ideia diferente, coloca aqui nos comentários alguma teoria, alguma conspiração. Pode deixar aqui nos comentários para a gente poder discutir também sobre o que você tem em mente. A primeira delas é: o Papa morreu por causa de Tremblay? Nessa hipótese, o pontífice teria se sentido muito mal após conversar com Tremblay e desmascará-lo sobre as corrupções que cometia. Desta forma, a conversa poderia ter sido um catalisador para a morte do Papa. E a outra é sobre estar 10 passos à frente. Tanto o bispo Bellini quanto o decano Lawrence falam sobre a mente do Papa em estar à frente de tudo e saber sobre todos. Bellini cita isso quando fala do xadrez que costumavam jogar, e Lawrence percebe isso quando vê que o pontífice investigava tudo, a exemplo das práticas de Tremblay. Sendo assim, mesmo após a morte, ele estava orquestrando tudo. Deixou pontas soltas, pois já sabia onde ia acabar a sua sucessão, que seria escolhida no conclave. Pronto, essas 2 teorias eu vi lá no Reddit. E aí, lendo elas, eu pensei numa outra coisa. Você se lembra que o bispo Tremblay cita 2 vezes de forma muito enfática que quem pediu a transferência da freira Chanumi para o Vaticano foi o próprio Papa? Tudo bem que Tremblay tem um passado complicado, nós sabemos que a história dele não é a mais limpa possível, mas ele repete a mesma história com muita ênfase. Então, contando que o Papa estava sempre à frente, ele sabia que se colocasse sobre os ombros de Tremblay, essa culpa também ajudaria, com o caso da freira, a eliminar a Dayeme. De uma só maneira, ele já eliminava 2 bispos que trariam escândalos junto com eles para o novo cargo do pontífice. Então, de uma maneira só, ele acabou com 2 problemas. E é isso. Essas foram as nossas teorias, um pouco da explicação de tanta coisa que acontece nesse filme e também as nossas primeiras impressões. Se você quiser saber mais do que a gente achou, da nossa opinião, pode conferir lá no site que tem tanto a nossa crítica quanto o nosso final explicado desse filme. E é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo para todo mundo e nos segue em todas as redes sociais para que você continue tendo acesso a conteúdos como esse. Obrigada por sua audiência, por ter ficado comigo até agora. Até a próxima. Tchau, tchau.